Acordei com o som abrupto do celular vibrando na mesa. Um ruído insistente, cortante como o vento frio que entrava pela janela. A luz fraca da manhã filtrava-se entre as cortinas, iluminando o meu quarto como um aviso sombrio. Levantei, com o corpo pesado, a cabeça clara como gelo que parecia ter tomado conta do meu coração. O peso de algo errado já pairava no ar. Foi quando meu olhar caiu sobre a tela do meu celular. Fui surpreendida por mensagens não respondidas. Algumas eram de números desconhecidos. O último alerta, apenas uma palavra: urgente. A sensação de desconforto subiu pela minha espinha. Corri até a sala e, ao olhar para o sofá, percebi que Rafael não estava lá. Isso não era normal. O silêncio era ensurdecedor, preenchido apenas pelo som distante do tráfego da cidade. A ausência dele e o tom sombrio da manhã começaram a me envolver. Meu coração acelerou. Onde você está? Pensei. Meu olhar se deteve na mesa da cozinha, onde uma pequena nota estava virada. Eu não sou quem você pensa que sou. Naquele instante, o chão sob meus pés desapareceu. O ar ficou rarefeito. A nota parecia brincar com meus sentidos, me sufocando com dúvidas. O que ele queria dizer com aquilo? Senti meu coração acelerar. O desespero começou a se infiltrar pela minha mente e me lembrei de Lucas, meu filho, que provavelmente já estava a caminho da escola. Ele precisava de mim agora mais do que nunca, enquanto tentava processar a onda de emoções. Uma voz suave e inocente interrompeu meu pensamento. Mãe, tô aqui. Tudo vai ficar bem. Lucas apareceu na porta, com um sorriso ingênuo no rosto, carregando sua mochila. Mas nesse momento, ele não fazia ideia do que estava para acontecer. Tentei forçar um sorriso, aquietar as tempestades em meu peito. Oi, amor. Vamos para a escola. Entretanto, Lucas notou a expressão em meu rosto. Você está bem, mamãe? Você parece triste. A preocupação na voz dele era um soco no meu estômago. Eu havia prometido que, como poderia dizer a ele que seu pai havia desaparecido, que tudo o que nós conhecíamos poderia ser uma farsa? Então, o celular vibrou novamente. Uma mensagem chegou, desta vez de um número desconhecido. Se você quer saber a verdade sobre Rafael, venha ao Parque das Flores às 14 horas. O mundo ao meu redor girou. Meu instinto gritava para ignorar, mas a curiosidade e o medo se entrelaçavam, formando um nó apertado em meu peito. O que mais eu nem sabia? Eu olhei para Lucas. Seus olhos brilhavam, esperando respostas que eu não podia dar. Ele não devia carregar esse fardo. Sozinha, em meio à confusão, um pensamento tomou forma. Eu não podia me deixar abater. Não agora. Ali, naquele momento crítico, decidi resistir. Senti uma onda de determinação fluir dentro de mim. Eu precisaria ser forte, não só por mim, mas por Lucas. A voz dele ecoava na minha mente. Agora eu cuido de você, mamãe. Ele não sabia, mas eu precisava ser eu a cuidar dele novamente. As horas passaram lentamente. Eu sabia que tinha que ir, mesmo sem entender completamente o que estava em jogo. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, olhei pela última vez para Lucas, antes de deixá-lo com a vizinha. Esse poderia ser um caminho que mudaria tudo entre nós. A pressão nos meus ombros era quase insuportável, mas eu não tinha escolha. O que Rafael havia feito? O que eu estava prestes a descobrir? Com cada passo em direção ao parque, a dúvida crescia. Minhas mãos tremiam. Do que eu realmente estava me despedindo? O dia já não era mais só gelado. Agora ele era repleto de incertezas. E assim, avancei, sem olhar para trás, com a mente cheia de questionamentos e um futuro incerto à minha frente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que... Eu costumava sorrir ao acordar, mas hoje meu coração estava pesado, como se estivesse carregando um peso que nem eu mesma entendia. Meu nome é Clara, tenho 33 anos, sou mãe do Lucas e por muitos anos fui esposa do Rafael. Hoje, o mundo que construí parecia instável e repleto de fissuras. O apartamento pequeno e aconchegante, onde passávamos tantos momentos em família, refletia nossa vida.
As paredes eram cobertas com fotos de viagens, conquistas e, é claro, do Lucas em suas fases. Sentia um misto de nostalgia e dor ao olhar para aquelas imagens. Ele estava atrasado, como sempre. Nos dias normais, Rafael ainda estaria aqui, tomando seu café da manhã antes de sair para o trabalho. Mas agora, a ausência dele ressaltava a solidão do lugar. O cheiro do café fresco que eu preparei se confundia com o aroma da tristeza. A rotina tinha sido minha âncora, mas agora parecia um barco à deriva. Orgulhava-me de ser uma mãe dedicada, de levar Lucas para a escola e estar presente nas reuniões. O que isso significava? Eu queria entender, mas o medo batia à porta como um ladrão fujão. Decidi ignorar a angústia e me concentrar em Lucas. Mãe, tudo vai ficar bem. Ele sempre dizia, como se tivesse o poder de me proteger de tudo. Como uma criança acreditando em super-heróis. A escola dele ficava a apenas 10 minutos a pé. E esses 10 minutos era uma pequena pausa no caos que eu sentia. O caminho era sempre o mesmo, com os mesmos cheiros e sons. Passávamos por um parque onde as crianças costumavam brincar e onde eu sonhava em ver Lucas correr alegre, com sua mochila colorida e sorriso largo. Na esquina, a senhora da banca sempre tinha um carinho especial por ele. Dias normais eram recompensados com um doce no retorno para casa. Mas hoje, eu me perguntava se conseguiria atravessar esse caminho sem deixar o peso da confusão me derrubar. Lucas entrou no apartamento, e o sorriso que ele carregava iluminou o ambiente. Mãe, você prometeu que hoje poderíamos fazer um bolo de... Depois da escola, faremos o melhor bolo de chocolate do mundo. O brilho nos olhos dele me deu alguma esperança, e ao mesmo tempo, uma dor intensa acompanhou aquele sentimento. Eu precisava protegê-lo, custasse o que custasse. Mas quando a hora de deixá-lo com a vizinha se aproximou, a sensação de urgência tomou conta. Eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O celular pulou na mesa novamente e a mensagem me paralisou. Se você quer saber a verdade sobre Rafael, venha ao Parque das Flores às 14 horas. Caso eu não fosse, aquilo me consumiria. No entanto, se eu fosse, quem estaria esperando lá? Meu instinto pedia para seguir em frente, mas a razão ordenava que eu ficasse. Aquilo parecia uma armadilha. Decidida, não deixaria Lucas saber que algo estava me corroendo por dentro. Seria forte pela gente. Um dia, quando tudo isso tivesse passado, eu contaria a ele sobre as suas dúvidas, sobre o pai e os dilemas que me assombravam. As horas passaram arrastadas, e eu finalmente, a caminho do parque, pensamentos se atropelavam. O que eu estava prestes a encarar? Rafael me deixara com tantas perguntas, tantas incertezas. E se a verdade fosse mais sombria do que eu imaginava? A ideia de que ele pudesse estar metido em algo que não entendo me paralisava. Eu não soube cuidar do meu casamento? O que aconteceu com ele? O que mais havia por trás dessa fachada que ele mantinha tão bem? Cheguei ao parque e os sons do mundo pareciam distantes. O riso de crianças brincando lembrava o Lucas. Um aperto agudo de dor atravessou meu peito. Olhei ao redor. Tudo estava tão normal, enquanto meu coração se despedaçava. E se tivesse feito algo para evitar isso? Um peso se formou na minha garganta. Mas de repente, percebi. Tinha algo ali, algo que não deveria me ter chamado. Um movimento atrás de um arbusto. Uma sombra que parecia se afastar. Meu instinto gritou, e a curiosidade me impulsionou. Fui em direção à sombra, o coração acelerado, as mãos trêmulas. O que mais eu descobriria? O parque, uma vez um lugar de felicidade, tornara-se um ambiente de tensão. Meus pés se moveram, quase que de forma involuntária. O segredo que eu guardava dentro de mim, os pensamentos de como tudo poderia ter sido diferente, começaram a vibrar na minha mente. A verdade estava prestes a se revelar, assim como as dúvidas da noite anterior. Um frio subiu pela minha espinha, e no instante em que alcancei a sombra, uma dúvida germinou. E se o que eu buscava me trouxesse algo que eu não poderia suportar? O que aquilo significava? O que Rafael realmente era? Aquela manhã parecia ter saído de um filme, um daqueles dramas que a gente assiste em dias chuvosos, abraçada a um cobertor, esperando que tudo fique bem no final. Na verdade, sempre fui assim, otimista. Mas a verdade é que, em meio ao barulho do mundo lá fora,
As coisas pareciam ter mudado de repente. Eu olhava para as fotos na parede, lembranças que deveria. Havia momentos em que me perguntava como eu tinha tanta sorte. Rafael e Lucas eram tudo o que eu sempre sonhei. Mas aos poucos, essa felicidade começou a ser ofuscada por uma sombra, uma insegurança que eu não conseguia descartar. E aquela sombra crescia a cada dia, a cada ausência de Rafael, a cada olhar que ele desviava. Uma manhã, enquanto comíamos, e Lucas contava sobre seu dia na escola, uma história cheia de personagens imaginários, percebi que Rafael mal prestava atenção. Ele estava com um olhar distante, como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo em outro lugar. Eu perguntei, tentando parecer casual: "Você tá bem, amor?" Ele apenas assentiu, ainda absorto em seus pensamentos. Um silêncio pairou sobre nós, e eu não soube o que fazer com aquela inquietude que se formava. Sabia que dinheiro era uma preocupação, especialmente porque Rafael sempre sonhou em abrir seu próprio negócio. Quase todas as noites ele ficava acordado até tarde, trabalhando em projetos ou discutindo. Ele sorriu, mas havia algo rígido em seu rosto, como se ele tivesse sido pego em um momento que não deveria ter sido visto. Eu forcei um sorriso, mas meu estômago se contorceu. "Como foi a festa?" Eu perguntei enquanto dirigia de volta para casa. Ele respondeu de forma monossilábica, desviando o olhar para a janela. E isso me cortou. Não era a primeira vez que sentia que ele se afastava, que havia algo que eu não sabia. Como uma sombra, essa dúvida seguiu-me implacável. As conversas entre nós começaram a mudar. O que antes eram discussões sobre o futuro, sobre abrir uma pequena loja de artesanato que eu tanto sonhava, agora se tornava um debate sem sentido. Eu comentava sobre algum projeto para o Lucas, e ele apenas respondia com O ritmo normal de nossas vidas parecia estar se desestabilizando. E as noites, as noites, de momentos em que a cama parecia tão grande e tão fria, muitas vezes. Eu me deitava esperando que Rafael chegasse. E ele chega. E então, um dia, tive coragem de dizer a ele: "Sinto que você está distante. O que está acontecendo?" Ele me olhou com um misto de surpresa e raiva. E as palavras que se seguiram doeram mais do que eu esperava. "Você sempre quer saber o que eu estou fazendo. E se eu não estou fazendo nada demais? Você não confia em mim?" A defesa dele me fez sentir ainda menor. Eu não queria ser aquela mulher insegura, mas suas reações me deixavam em dúvida. Houve um dia em que decidimos ir a um evento da escola do Lucas e caminhar pelo parque onde sempre levávamos nosso pequeno. O semblante dele estava tenso, mas eu não percebi na hora. Ele passou a mão no cabelo, uma manobra nervosa que eu conhecia bem. O que está acontecendo? Pensei. Olhei ao redor, as famílias se divertindo, as crianças correndo. Um amigo de Rafael passou por nós e, ao cumprimentá-lo, percebi um olhar furtivo entre eles. "Eu sinto, e não sei como lidar com isso." Ela me escutou com atenção, seus olhos cheios de empatia, e eu, mais uma vez, fui tomada por uma onda de lágrimas. "Clara, você ama o Rafael, certo? Às vezes as pessoas mudam. O importante é que você converse com ele sobre isso." Eu sabia que estava certa, mas as palavras em meu peito tremulavam como um barco à deriva. E assim segui com meus dias, entre a dúvida e a esperança. Cada mensagem que chegava, cada ligação perdida, me fazia pensar no que poderia estar acontecendo. O celular havia se tornado uma fonte de ansiedade. As horas foram passando, e a incerteza seguia sua jornada paralela à minha vida habitual. Naquele dia em que recebi a mensagem no celular, me vi em um abismo, prestes a ser sugada. Era como se alguém me chamasse, oferecendo a resposta que eu tanto buscava, mas com uma condição que eu não poderia ignorar. Lá estava eu, naquele parque em que havia tanta beleza, mas trazendo apenas o peso de uma realidade que eu não. O que ou quem estava à espreita? Mente agitada já não era novidade, mas a adrenalina pulsando em minhas veias trouxe algo novo: insegurança. Hesitei, mas as pernas me conduziram para frente, como se uma força invisível me puxasse. Adentrei mais no parque, tentando ignorar as crianças brincando ao fundo,
os risos vibrantes tornando-se ecos distantes. O som do meu coração acelerado superava qualquer ruído alegre. Nesse meio tempo, tudo que eu realmente queria era que Rafael estivesse ali. Ele sempre teve uma presença sólida, uma âncora. Mas a cada dia que passava, mais essa âncora parecia enferrujada. E essa mensagem, somada às desconfianças e ao peso de suas ausências, me deixava cada vez mais perdida. A pequena nota que encontrei em casa começou a ecoar na minha cabeça. Eu não sou quem você pensa que sou. O que ele queria dizer com aquilo? Quem era ele? E mais importante, quem eu era afinal? Eu costumava ser a mulher que confiava, a esposa que acreditava que meu... Ele ficou evasivo. A forma como desviou o olhar, como se estivesse escondendo um segredo. Clara, é só uma colega. Precisamos nos concentrar em nossas coisas, ok? Ok? Essa resposta não me soou bem. Também era apenas uma colega, e eu não era o tipo de mulher que se importava com isso. Mas por que parecia que algo estava mudando? Será que eu estava sendo ridícula? Minha mente se tornava um ciclo vicioso de insegurança e ciúmes. As minhas tentativas de abordar o assunto geralmente terminavam em discussões silenciosas. Aqueles momentos onde a frustração preenchia o ar, mas as palavras nunca saíam. Eu olhava em seus olhos e via uma parede, como um reflexo de mim mesma. Um dia, quando ele chegou muito tarde do trabalho, eu não consegui conter a indignação. Perguntei sem rodeios: onde você esteve? Ao invés de uma súplica de desculpas ou justificativas, ele apenas me encarou, a expressão endurecida. Eu disse que estava trabalhando. Isso não é suficiente? Eu não estava cobrando, apenas queria entender. Me senti insignificante, mas eu não era a única a sentir a presença dessa mudança. Lucas percebeu, como as crianças sempre percebem tudo o que tentamos esconder. Ele olhava para nós dois. Seus olhos brilhantes não deixavam de lado a confusão. Mamãe, por que você e o papai estão sempre tão sérios? Aquilo me cortou. Um nó se formou na minha garganta e eu tentei sorrir. Mas era uma máscara frágil. Estamos só cansados, amor. Tudo vai ficar bem. Mas será que ficaria? Um peso me esmagava por dentro. O que mais eu poderia fazer, além de tentar manter tudo em ordem? As semanas passaram e o burburinho de incertezas crescia como uma tempestade no horizonte. Eu ouvia sussurros. Algumas amigas mencionaram Rafael nas redes sociais, fotos tiradas em festas, mas acompanhadas de rostos diferentes. O que ele estava fazendo? O que eu estava ignorando? Cada novo detalhe que eu capturava tornava-se uma faca afiada, cravando-se em meu peito. Não era como se quisesse ser desconfiada, mas as evidências estavam má. Numa manhã, acabei decidindo que precisávamos passar mais tempo juntos. Organizei um pequeno piquenique no parque. Era a minha chance de restabelecer aquela conexão que parecia ter se perdido. Preparei sanduíches, coloquei as frutas que Lucas mais ama e até trouxe um bolo de chocolate que ele adorava. Esperava que aquele momento nos unisse novamente, mas ao chegar ao parque, a expressão desconfortável de Rafael me disse muito. Obrigada por fazer isso, mas eu realmente não tenho tempo hoje. O que queria dizer com isso? A frustração me engoliu, mas mantive a calma. Apenas perguntei: o que está acontecendo? Você não está feliz? A resposta dele foi aquele silêncio, aquele que permeava nossas conversas. O barulho alegre das risadas infantis tornou-se irritante. Naquele dia, enquanto Lucas corria pelo gramado tentando pegar um papagaio que flutuava ao vento, eu me senti mais sozinha do que nunca. Não conseguia dormir, angustiada, enquanto ele voltava para casa do trabalho a altas horas da noite. E as mensagens que não eram respondidas, elas não pareciam apenas aleatórias. Parecia que havia mais informações ocultas ali. Fui até o seu celular novamente, quase que por impulso. Sabia que era errado, mas o medo era maior. Percorri rapidamente as mensagens. Tudo parecia em ordem até que encontrei uma conversa com uma mulher. Você não sabe como eu sinto sua falta. Meu estômago revirou. As palavras pareciam pulsar diante dos meus olhos.
Foi uma mistura de raiva e desespero. Como ele podia fazer isso? O que mais estava escondendo? Respirei fundo e tentei recobrar a compostura. Eu precisava ter certeza de que não estava apenas me enganando. Ele sempre havia sido honesto comigo. Ou pelo menos tinha sido, até os últimos tempos. O dia no parque tornou-se um borrão na minha mente. Ao deixá-lo, uma sensação de desamparo me acompanhou. Alguém me disse uma vez que em um casamento você precisa lutar em equipe, que os problemas surgem e você deve enfrentá-los juntos. Mas e se a unidade estivesse se desfazendo entre nós? E se a luta não fosse contra um adversário, mas alguém de dentro da própria casa? Aquela ideia me atormentava. E assim os dias seguiam. Eu me sentia presa em uma espiral, um círculo vicioso de inseguranças que me impediam de agir. As horas se transformaram em dias, e as promessas de dias melhores se tornaram ilusórias. Resumi meus dias à rotina do trabalho, do cuidado com Lucas e do pensamento constante sobre Rafael. O homem que eu amava parecia estar desaparecendo aos poucos. As palmas das mãos suavam. O que estava por trás de tudo isso? Certa noite, ao entrar no banheiro, vi meu reflexo. O cabelo bagunçado, olheiras profundas, as marcas de noites em claro. Não era quem eu costumava ser. E assim, quando a expectativa de um final faliu, o número era desconhecido. Meu coração parou. Respirei fundo e um nó apertou minha garganta. O que essa pessoa queria? Eu não sabia como reagir. Uma parte de mim queria ignorar, mas a outra parte sabia que não poderia deixar isso passar. Aquela frase ecoou na minha mente: é importante. O sentimento de urgência era quase palpável, e enquanto tentava juntar os fragmentos do que eu estava prestes a enfrentar, percebi que a vida que havia construído estava prestes a se desmoronar. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e eu nem sabia se conseguiria lidar com isso. Abracei a incerteza. O medo dançou nas minhas entranhas, e sem saber que decisão tomar, segui em frente, ciente de que aquele era o ponto sem volta. O celular vibrou novamente, quebrando o silêncio tenso do apartamento. A mensagem estava lá, bem na minha frente, me encarando como um desafio. Eu preciso falar com você. É importante. Um número desconhecido fez meu coração disparar. Uma sensação estranha. Eu sabia que não podia deixar essa informação passar. A conversa estava se aproximando de algo que parecia inevitável. Abri a mensagem e as letras dançavam na tela. A urgência da palavra importante me fazia pensar em 1001 possibilidades. Meu olhar se desviou. Tentei buscar algum sinal de Rafael, mas ele estava lá, ignorando o que estava por vir. Como ele sempre fazia. Meus pensamentos estavam como um turbilhão. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Antes de qualquer coisa, eu precisava ser esperta, estratégica. Não era hora de agir por impulso. Havia muito em jogo. Sentindo meu coração acelerar, decidi que iria me preparar. Não deixaria que as emoções controlassem minhas decisões. Eu ia enfrentar essa situação com a cabeça fria. Levantei e fui até a cozinha. O cheiro do café ainda pairava no ar. Era uma rotina, um consolo em meio ao caos. Enquanto a água fervia, uma memória veio à tona. Um dia qualquer, sentado à mesa, Rafael olhava pela janela, perdido em pensamentos. Ele costumava me contar sobre o trabalho, mas havia dias que a conversa parecia distante. A pressão aumentava e, sem perceber, ele se afastava. A ausência dele crescia, como um espaço vazio. Naquele momento, percebi que eu não poderia me deixar levar por isso. Eu precisava de pistas, confirmação. O que Rafael estava escondendo? O que essa mensagem significava? A ideia de um novo encontro me deixou inquieta, mas eu não tinha outra escolha. Olhei para a mesa, as contas não pagas, os planos de um futuro que estavam se esvaindo. O que mais havia por trás daquela fachada? Tomei coragem e fui até o quarto. O coração batia acelerado, enquanto abria a gaveta da escrivaninha. As sombras dançavam ao meu redor. Peguei o celular de Rafael. Eu sabia que ele tinha um padrão de bloqueio.
um código que já conhecia de cor. O dedo deslizou e a imagem da tela se revelou. Olhei com atenção. Havia mensagem. As mensagens eram frequentes, não eram aleatórias, e a história que se desenrolava ali me fez sentir como se o chão sob meus pés estivesse cedendo. Meu coração disparou ao encontrar uma conversa suspeita. Eu sinto sua falta. A cidade não é a mesma sem você. Aquela frase ecoou em minha mente, ressoando como um eco de um passado que eu não queria lembrar. Eu me sentia traída, machucada e, ao mesmo tempo, assustada com a possibilidade do que aquilo poderia significar. Arder no peito, uma dor aguda. Senti vontade de quebrar tudo que estava ao meu redor. Mas eu sabia que se deixasse a emoção tomar conta, tudo se perderia. Olhei ao redor e respirei fundo. Compreendi que aquilo não era um momento de fraqueza. Era uma oportunidade. Precisava juntar as peças desse quebra-cabeça. Tirei o celular do bolso e enviei uma resposta, como se nada estivesse acontecendo. Sobre o que você quer falar? Podemos nos encontrar mais tarde? Tinha que parecer normal, como se tudo estivesse assim. As horas avançaram em um ritmo torturante, e quando o relógio finalmente marcou 5, precisei de um momento a sós. Encontrei uma desculpa para me afastar. O telefone na sala estava tão distante, mas eu não podia mais suportar a pressão. Após perguntar a um colega meu que horas ele tinha certeza que Rafael voltaria para casa, decidi fazer outra pesquisa. Adentrei os arquivos da conta bancária. Algo estava errado, claramente. O número de transferências era estranho. O saldo menor do que deveria ser. Um misto de nervosismo e determinação tomou conta de mim. Busquei outra evidência. A web estava cheia de informações e rastros que não estava disposta a ignorar. Visitei um site de redes sociais e procurei pelo nome que havia surgido nas mensagens. O coração batia forte. O que mais eu poderia encontrar? A cada clique, a certeza da traição parecia saltar dos formatos da tela. O que eu vi me deixou sem palavras. LinkedIn, fotos, comentários mútuos. Era tudo real, como se eu estivesse olhando para um padrão de subterfúgios. Eles se conheciam bem, especialmente de um jeito que fazia meu corpo tremer. Senti um frio na espinha e a dor se tornou física. O toque no peito virou um caldo quente, como se alguém houvesse me dado um soco. Isso tinha sido planejado. Controle. Preciso de controle. Era tudo o que eu tinha em mente. O ódio fervia, mas a razão precisava prevalecer. Eu precisava pensar bem em cada passo antes de confrontá-lo. O que Rafael nem imaginava era que eu não iria desmoronar. Não agora. Eu estava prestes a virar o jogo. E assim, respirei fundo mais uma vez. Peguei a bolsa e fiz questão de não mostrar nada. Cheguei em casa com um sorriso que não me pertencia e o vi no sofá, navegando pela televisão. Era como se eu estivesse vivendo em um filme e ele fosse apenas o ator principal, inconsciente do que estava prestes a acontecer. Oi, amor, como foi seu dia? Perguntei, tentando soar casual. Ele levantou a cabeça, a expressão tranquila, como se nada estivesse mudando. Mas eu sabia que tudo estava mudando. Ele não fazia ideia do que eu tinha nas mãos. Não sabia que, assim como um detetive, eu havia descoberto todas as pistas. O jogo estava prestes a começar. Tive um dia longo, mas foi produtivo, ele respondeu. A calma dele contrabalançava o cenário da tempestade que eu havia criado interna e estrategicamente. Usei a tempo para pensar. Cada palavra dele, cada gesto, era tudo sobre como eu poderia usá-lo a meu favor. O calor da raiva e da mágoa ardiam por dentro, mas eu era forte, não deixaria transparecer. Cada segundo se estendeu, e minha mente trabalhava em um esquema detalhado. Eu sentia que logo as respostas estariam claras. O que ele fez? Como poderia ter deixado isso chegar tão longe? A certeza estava ali pulsando. Então, mudei de assunto, distraí Rafael. A conversa resvalou sobre trivialidades. Precisava coletar mais dados, mais informações.
O que mais eu poderia descobrir antes que decidisse agir? Enquanto a noite caía, eu mantinha minha máscara firme, planejando a próxima jogada, o próximo movimento. Queria tudo antes de confrontá-lo. Ele não imaginava que a mulher que ele pensava que tinha por perto agora tinha um plano. Cada passo seria calculado, assim como o diretor de um filme que decide o momento certo para a grande revelação. O que ele não sabia era que, na verdade, tudo já havia mudado. E no momento certo, eu revelaria o enredo final. O jogo estava prestes a começar. E eu não seria apenas uma espectadora nessa trama. Ele, Rafael, teria uma surpresa que nunca esperou. E assim, deixei os pensamentos fluírem enquanto a noite avançava. Sabia que conseguiria moldar a situação. E quando o momento certo chegasse, eu revelaria tudo. A tempestade pairava no ar, enquanto as estrelas lá fora brilhavam, tranquilas e distantes. O peso que sentia no peito era um lembrete constante de que as coisas não podiam continuar como estavam. Enquanto Rafael zapeava canais na televisão, eu procurava maneiras de agir sem que ele percebesse. Senti uma onda de adrenalina. A mensagem que recebi me deixou em um estado de alerta. Se eu quisesse provas e respostas, precisaria fazer algo, e logo. Levantei do sofá, pegando a desculpa de ir até a cozinha. A pressão nos meus ombros estava quase insuportável, mas eu não podia deixar transparecer. Rafael não poderia desconfiar. Na cozinha, o cheiro do jantar que preparei horas antes preenchia o ar, mas não consegui parar para apreciar. O que eu precisava agora eram detalhes e informações. Enquanto lavei as mãos, pensando no que fazer primeiro, olhei pela janela. A rua estava vazia. A luz do poste piscava e os sons do tráfego da cidade eram um eco distante. Era como se eu estivesse em uma bolha, isolada da realidade. Decidi que o primeiro passo seria conversar discretamente. Esperei ansiosa pela resposta enquanto pensava em como iria contar a ela tudo o que estava acontecendo. Enquanto isso, meu olhar pousou na das gavetas da mesa. Abri e comecei a procurar os documentos que sabia que precisava organizar. Recibos, extratos bancários e algumas fotos antigas que me lembravam de tempos melhores. Com a mente a mil, fui juntando tudo. A ideia de que poderia haver algo muito maior por trás das atitudes de Rafael me deixava inquieta. A conexão com Ana foi rápida e logo combinamos de nos encontrar no café da esquina. Uma pequena pausa, apenas eu e ela, sem distrações. A cada momento que passava, a ansiedade crescia. Fui até o aparelho de celular de Rafael. Queria dar mais uma olhada antes de encontrá-la. E foi aí que percebi que precisava ser sistemática. Olhei a lista de números que ele havia ligado nos últimos dias. Um deles era o número da mulher com quem ele estava trocando mensagens. O frio na barriga aumentou. E se eu fizesse algo de Era como se estivesse organizando um plano, uma armadilha que estava prestes a ser montada. A noite deslizou enquanto eu me envolvia com esse novo projeto. Ao mesmo tempo, mantive uma conversa casual com Rafael, mas havia pequenas fissuras em nossa interação. Eu o observava mais atentamente do que antes. A forma como ele desviava o olhar quando falávamos de assuntos neutros, como trabalho ou Lucas, me deixava alerta, como se ele estivesse guardando algo que não queria que eu soubesse. No dia seguinte, a sensação de urgência não me deixou. Levantei-me mais cedo e aproveitei o momento da manhã, antes de Lucas acordar, para investigar a fundo o celular de Rafael. Havia um padrão ali, uma frequência em suas mensagens. As palavras se entrelaçavam, formando algo que eu não queria acreditar, mas sabia que estava lá. A adrenalina pulsava nas minhas veias. Logo, uma imagem teve que ser capturada. Comecei a tirar prints das conversas, cada uma um pedaço do quebra-cabeça. E enquanto eu precisava de mais informações e de uma visão mais clara sobre a situação. Depois de deixar Lucas na escola, decidi ir a um advogado. A ideia de um tribunal me deixava fria, mas a necessidade de entender meus direitos era mais forte do que o medo. Com o coração acelerado, entrei no escritório. O cheiro de café e papel envelhecido estava em todo lugar. Fui recebida por um homem de aparência amigável
que me pediu para explicar minha situação. Com cada palavra que saía da minha boca, havia um misto de alívio e nervosismo. Falei sobre a possibilidade de traição, das mensagens, do comportamento de Rafael. Ele me ouviu atentamente, mexendo em papéis e fazendo anotações. O que ele disse me surpreendeu. Você tem que se preparar para tudo, Clara. Não é fácil, mas vamos montar a melhor estratégia. O encontro trouxe uma onda de esperança. Senti que havia tomado uma decisão certa e que estava agindo em busca de justiça. Ao sair do escritório, o ar estava fresco e eu me permiti. As horas das conversas eram irreais e eu me perguntava o quanto ele me traía. Cada vez que ele me olhava, percebia que aquele olhar não era mais o mesmo. Havia um desvio, um pouco de culpa, talvez. O mais difícil era manter a calma diante de Lucas. Ao contrário da dor que consumia meu interior, eu sorria, brincava, o levava às atividades normais. Mas por dentro, tudo era um turbilhão. Eu escutava rindo e isso me matava. Como poderia ele não perceber que nossa realidade estava desmoronando? O que mais eu deveria fazer para recuperar a paz que costumava sentir? Certa noite, enquanto jantávamos, uma pequena fissura se formou. Rafael estava um pouco mais distraído do que o habitual. Eu olhei para ele e, por um momento, vi medo em seus olhos. Um pensamento atravessou minha cabeça. E se ele desconfiava que eu sabia? O que aconteceria se eu conseguisse juntar todos os pontos e confrontá-lo? O pior era que, ao certo, eu não sabia o que minhas ações poderiam ativar. Como aquela. Nos sentamos em uma mesa ao fundo, mantendo a conversa baixa. Eu abri a pasta e coloquei as provas sobre a mesa. Falei sobre como Rafael mudou e do que estava fazendo. Ana ouviu com atenção e, ao olhar para as mensagens, impressionou-se. Clara, isso é sério. Você precisa ir atrás dos seus direitos. Não pode deixar que isso passe. Ela me ajudou a montar um cronograma, uma linha do tempo das evidências que eu havia capaz de reunir. O alívio misturado ao peso da responsabilidade mal começava a se acumular. Sentávamos ali, quase em uma missão de espionagem. Saímos do café com mais clareza. Era hora de agir, mas a intensidade das emoções me deixava hesitante. E naqueles dias, o celular de Rafael não parava de tocar. Cada vez que um novo número aparecia na tela, um frio na barriga me agarrava. Eu não queria que ele desconfiasse, mas o medo de ser descoberta era constante. A tensão nas minhas aulas de yoga, nas minhas conversas com os colegas, tornava-se palpável. Os dias param. O universo parecia girar rapidamente, enquanto tudo à minha volta se tornava um grande enigma. Certa tarde, enquanto me preparava para buscar Lucas, uma mensagem chegou. Era um texto de Rafael. Oi, sobre hoje. Não posso voltar para casa mais cedo. Vou ter que ir a uma confraternização. Minha mente disparou. Com quem? Pensei. Que confraternização era essa? O medo aumentava. O que mais estaria escondido por trás daquela mensagem? Esperei até que Lucas estivesse em casa e meu coração corria solto. Se eu não pudesse manipular a situação, o que mais poderia eu fazer? Naquela noite, enquanto tentava dormir, a ideia de encontrar aquela mulher passou pela minha cabeça. Perguntei a mim mesma, e se eu pudesse confrontá-la? Abri um novo horizonte de possibilidades. O que eu deveria fazer? O medo crescia forte com essa dúvida. Decidi que era a hora, mas a insegurança e a pressão eram imensas. Com tudo isso fervilhando em minha mente, eu sentia que estava próxima de uma grande descoberta, e no fundo, uma nova preocupação surgiu. O que aconteceria se Rafael começasse a suspeitar que algo estava acontecendo? O que eu faria se ele entrasse no meu caminho? E assim, entre essas tensões e os riscos que estavam crescendo, uma nova camada de dúvida surgiu. Havia algo no ar, uma pressão palpável, uma sensação de que a verdade estava prestes a me engolir. Uma movimentação estranha, um brilho nos olhos de Rafael, como se houvesse algo que ele não me contava. E naquele instante, enquanto o medo e a expectativa me envolviam, tudo parecia prestes a se desenrolar de uma maneira que eu nunca pude imaginar. O que aconteceria quando as cortinas finalmente se abrissem?
E se isso fosse apenas o começo? Meu coração estava em um turbilhão. O dia da revelação se aproximava. Desde que comecei a juntar as provas, cada minuto parecia uma eternidade. A tensão se acumulava, uma pressão. E se eu estivesse errada? Preparei tudo. A reunião familiar aconteceria no próximo sábado, uma oportunidade perfeita. Seria um almoço animado na casa da minha sogra, a doce Dona Lúcia. Todos estariam lá. Filhos, netos, tias, primos. Uma verdadeira festa. Era o ambiente ideal para expor Rafael e tudo o que eu havia descoberto. Todo mundo comeria, beberia e, sem perceber, eu plantaria a semente da verdade. No dia seguinte, enquanto preparava o que levar para Dona Lúcia, senti o peso do segredo na minha mente. A mesa da sala estava cheia de ingredientes para um bolo. As farinhas, os ovos, o chocolate. O cheiro doce invadiu a casa, mas meu coração apenas acelerava com cada batida. Lucas estava brincando na sala. Eu precisava mostrar que tudo estava bem, que era só mais um dia normal. A verdade era que a normalidade estava prestes a ser interrompida. Enquanto misturava os ingredientes, imaginei cada uma das pessoas que estariam ali. A expectativa, os sorrisos no rosto de... Naquela noite, não consegui dormir. Meu cérebro aquecia à medida que a ansiedade crescia. Como eu ficaria calma ao expor Rafael? Como agiria quando visse o choque em seu rosto? Seria tão fácil perder o controle. Preparei um esboço em minha mente. Começaria casual, como se estivesse apenas conversando. Depois, lentamente, revelaria as provas. Sábado chegou e eu me vesti com cuidado. Escolhi uma roupa que me fazia sentir confiante. Um vestido azul que destacava meus olhos. Fui ao encontro de Lucas, que estava animado, correndo pela casa e perguntando sobre o bolo que faríamos. Eu sorri e o abracei, buscando coragem em seu sorrisinho inocente. Chegamos à casa da Dona Lúcia e logo fui recebida por um caloroso abraço. O local estava cheio de cheiros deliciosos e risadas. Era um ambiente alegre, mas eu ainda senti um nó na garganta. Rafael me cumprimentou com um beijo na bochecha, mas não pude deixar de notar como ele parecia mais distraído do que o normal, conferindo o celular. Respirei fundo e quando as pessoas começaram a levantar os garfos, "Pessoal, posso falar um minutinho?" A conversa cessou e os olhares se voltaram para mim. Rafael me olhou, estranhando. "Sim, claro. O que aconteceu, Clara?" A presença dele fez meu coração acelerar. Eu preciso compartilhar algo importante. A tensão era palpável. Olhei para Dona Lúcia buscando apoio em seu olhar. Ela assentiu com um sorriso, mas percebi que Rafael começava a ficar inquieto. "Tudo bem, mas que tal começarmos a comer? O feijão está esfriando", ele disse, tentando desviar. "Não, Rafael. É urgente. Preciso que todos me escutem. Irei falar agora." A determinação na minha voz o surpreendeu. Os murmúrios aumentaram à mesa. Olhei ao redor, havia expectativa, confusão. Eu descobri algumas coisas sobre o Rafael. Ele se endireitou na cadeira como um gato que percebe um perigo. "Clara, não faça isso aqui." Mas eu já tinha decidido. A raiva tomou conta de mim por um instante, e eu não posso evitar, mas a encarei nos olhos. Eu encontrei mensagens no celular dele, conversas com outra mulher. Aquilo caiu como uma bomba. O barulho dos talheres cessou instantaneamente e o murmúrio se transformou em silêncio absoluto. Essas conversas são de encontro, Rafael. O choque foi notável. A expressão dos meus familiares variou de espanto a descrença. Muitos olhares se voltaram para Rafael, à espera de uma resposta. Ele parecia ter perdido a habilidade de falar. Luana, minha cunhada, levou a mão à boca em incredulidade. "Isso não é verdade, Clara." "Você sabe que eu te amo." Rafael lançou a última cartada, mas não havia mais como voltar atrás. As palavras dele soaram vazias, e eu mantive a calma, mesmo diante daquele alvoroço. "Amor não é isso." Minha voz saiu mais firme do que esperava. "Amor é honestidade. Que valor tem isso agora?" Senti a adrenalina bombear em minhas veias. A cada palavra, era como se eu levasse adiante um punho fechado de determinação. "Eu tenho provas", eu disse.
avançando um passo em direção à mesa. Mensagens, prints, tudo aqui. Peguei o celular da bolsa e mostrei as imagens a todos. Aqueles registros visuais expuseram claramente a traição. Rafael estava em choque. Minha sogra olhava para ele. O que era aquele devasso? As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Dona Lúcia. Meu Deus, filho, isso é verdade? A expressão dela era de dor genuína, a voz trêmula. Eu soube que estava sendo apoiada, mas o peso da situação era pesado e os gritos da sua mãe quase me quebraram. Avante, não perca a voz, pensei, e fiz uma pausa para que todos absorvessem a situação. A sala estava silenciosa, todos atônitos, sem saber como reagir. As cabeças se entreolharam em busca de entendimento. Eu não sabia, Clara. Rafael se levantou de repente, mas não havia como negar meu testemunho. E as primeiras reações surgiram. A tia Neide murmurou: isso não pode ser verdade. Enquanto a prima Mônica havia uma mão cobrindo a boca em horror. Eu sentia que ninguém queria assumir o que estava à mostra. Rafael, eu disse, olhando em seus olhos uma última vez, enquanto o restante da família tentava ao menos discutir. Você me traiu, e agora todos sabem. O impacto foi imenso. Ele estava perdido. Porém, não pude deixá-lo escapar tão fácil. Você pode se defender, mas as provas não mentem. Ele começou a se agitar na cadeira. Você não vai fazer isso? Aqui, na frente de todo mundo? Ele parecia apavorado, mas a verdade não podia mais ser negada. Eu vou sim, respondi. Acreditar em você é inacreditável. Como você se atreve a me olhar assim? Senti meu peito arder, não apenas de dor, mas de um senso de liberdade crescente. Esta não sou eu. Quem você pensou que eu seria? E então um bando de murmúrios finalmente se formou sob o peso das palavras. Rafael, o que você tem a dizer? Foi o tio Miguel quem quebrou o silêncio. Ele estava claramente perplexo. O resto da família se mexeu, alguns apenas observando, outros parecendo quase ansiosos por mais informações. Clara, você não pode fazer isso. Rafael insistiu, mas sua voz estava fraquejando. Ele se sentia cercado. O jogo havia mudado. Estava em apuros e ele sabia disso. Não estou fazendo nada. Você trouxe isso para nós, inteiro. Você se virou contra mim. As cabeças continuaram a se mover, as interações crescendo. Alguém sussurrou: eu não posso acreditar. E conforme eu falava, ouvia a empatia crescendo e sendo compartilhada entre eles. Por fim, mais vozes começaram a surgir. Como ele podia fazer isso? O peso do julgamento se acumulava e eu sabia que a roda da justiça começava a girar. Você não entende. Não teve uma breve razão, Clara. Era a tia Neide com o olhar primeiro amazônida, depois pálida. É sobre a mulher. Neste momento, o silêncio devolveu seu peso e eu sabia que ainda tinha mais em jogo. Uma nova onda de nervosismo tomou conta de mim. O que mais estava por vir? O clímax da situação estava prestes a se transformar em algo que nem eu esperava. Eu não conseguia acreditar no que acabara de fazer. As palavras ainda ecoavam na minha mente, mas a reação ao meu redor foi instantânea. As expressões de choque e surpresa nas faces da minha família eram como um reflexo do turbilhão que se formava dentro de mim. Rafael estava rígido na cadeira, sua cor sumindo enquanto ele tentava processar a enormidade da revelação. O silêncio na mesa era pesado, quase palpável. Clara, isso é uma loucura. Ele finalmente conseguiu falar, mas a incredulidade na voz não soava tão convincente. As vozes dos outros começaram a surgir, murmúrios de desapontamento. Achei que vocês estavam bem, disse a tia Neide, olhando Di. Clara, você não sabe do que está falando. Essas mensagens são mal entendidos. Ele tentava reverter a situação, mas minhas provas foram um golpe direto. Cada print no celular era uma frase que ele não poderia explicar. Eu olhava diretamente para ele, deixando minhas emoções transparecerem. Mal entendidos? É só isso que você pode dizer? A minha voz subiu. Eu tenho as mensagens, os horários, tudo. Você pensou que ia se livrar disso sem consequências. As reações à nossa volta se misturavam em um turbilhão. As expressões de apoio estavam ali.
mas também havia olhares de reprovação. Alguns familiares balançavam a cabeça e outros trocavam olhares furtivos. Eu poderia sentir a tensão, a pressão ali, como se o espaço ao nosso redor estivesse se fechando. Mas e Lucas? Pense em como isso vai afetar seu filho. O apelo de Rafael era um ataque direto ao meu coração. Mas já havia feito tanto que não iria recuar. Ele não poderia usar nosso filho como uma arma. O medo desceu. Havia algo em mim que se sentia mais forte, apesar do nó na garganta. Lucas é a última pessoa em quem eu pensei, e é por ele que estou fazendo isso. Eu estava pronta para o que viesse a seguir. A primeira a se manifestar foi minha irmã Luana. Ela nem pescou. Como você pode, Rafael? Você sempre foi o tio que ensinou Lucas a andar de bicicleta. E agora isso. As palavras dela soaram como um golpe, e eu senti uma onda de reconhecimento ao notar que não estava sozinha nisso. A sala mudou. Estávamos todos ali, unindo forças, e a alegria foi como um sopro de ar fresco. Meus primos começaram a murmurar entre si, e as vozes da minha família aumentaram, transformando a indignação em um clamor unificado. Ele não merece você, Clara. Se isso é o que ele quer, ele que se vire. Cada apoio crescia e se acumulava em meu redor. No entanto, algo dentro de mim ainda tremia. Eu estava exposta, vulnerável. O meu mundo havia desmoronado, e nada era como antes. Senti o peso das expectativas e o olhar de Rafael, que agora misturava medo e vergonha. Ele começou a se mover na cadeira, claramente procurando uma saída. Qualquer desculpa que pudesse fazer com que essa situação desaparecesse. Essa conversa não faz sentido. Vocês estão todos me atacando sem saber a verdade. Ele lançou a voz acima do murmúrio. E você não pensa em como isso parece para quem está aqui? Para nós, Rafael, você perdeu a confiança. A voz de minha mãe se elevou, cortando a tentativa de escape dele. Ele começou a se afastar, procurando por apoio nas pessoas que antes eram suas aliadas. Alguém aqui realmente acredita que eu faria algo assim? Com a Clara? O desespero na sua voz era palpável, mas a ironia era que ele havia amarfanhado completamente sua própria defesa. As pessoas estavam se afastando dele lentamente. O olhar de reprovação crescente deixava claro que as consequências de suas ações estavam à vista. Várias vozes se levantaram, uma apoiava a outra. A conversa se tornou uma tempestade. Cada um colocava sua opinião, e as visões sobre o que deveria ser um casamento começaram a se fragilizar, em plena luz do dia, sob o olhar de todos aqueles que eu amava. As risadas, os abraços e as lembranças felizes estavam todos se transformando em um abismo de discussões e perguntas não respondidas sobre o futuro. Você precisa ir embora, Rafael, disse minha irmã com uma firmeza que me surpreendeu. Você não pode ficar aqui e esperar que tudo fique bem. Isso não vai mudar o que aconteceu. O olhar dele se endureceu, e pela primeira vez vi um traço de dúvida na expressão. Ele mordeu os lábios e eu soube que a batalha interna estava se desenrolando. O que mais ele estaria escondendo? Essa dúvida e seu olhar agora me fazia pensar que talvez houvesse algo mais. Um medo de que tudo o que construímos fosse, na verdade, apenas uma fachada. Eu me levantei da mesa. Não podia perder mais tempo ali. Rafael, você realmente não entende, não é? O murmúrio crescia e a confiança na minha voz aumentava. Era aquela sensação de finalmente encontrar força nas palavras. Eu não posso ficar nessa situação. Preciso pensar no Lucas, no meu futuro. Essa sentença fluiu naturalmente. A dor ainda estava ali, mas essa determinação estava crescendo. Estava cansada de lutar sozinha. A discussão continuava a se intensificar enquanto Rafael tentava argumentar, mas as vozes da família não o deixavam escapar. E, no auge da confusão, alguém se afastou. Com um toque de pano de prato, as pessoas começaram a se dispersar e o clima que tinha se tornado tenso lentamente se acalmou. Rafael fez uma ultimativa tentativa de reverter a situação. Vocês vão me ajudar a provar minha inocência. Suas palavras deslizaram pelo próprio desprezo que ele havia semeado. Uma prima se aproximou de mim, um olhar preocupado em seus olhos.
Você tá bem, Clara? Como se sente? A voz dela era suave, e me senti agradecida por ter alguém ao meu lado. Olhe, estou tentando. Eu me perguntei como faria para enfrentar o que viria a seguir, mas comecei a ver uma luz no horizonte. Poderia me reconstruir. O mundo poderia parecer caótico agora, mas eu percebia que minha vida estava apenas começando. Comecei a sentir o nó na garganta afrouxar. Cada palavra, cada revelação que havia feito estava sendo um passo adiante. As conversas se tornaram um gesto de alívio, uma forma de abertura que eu não sabia que existia. Olhando ao redor, percebi que não precisava carregar isso sozinha. Ao contrário do que Rafael tentava me fazer crer, havia amor e apoio ao meu redor. Essas conexões eram mais fortes do que qualquer traição. As pessoas começaram a se dispersar para a cozinha, fazendo perguntas entre sussurros. Isso tudo é verdade? Como ele podia fazer algo assim? Eu estava surpreendida com as reações. Aquela conversa caótica se transformou em um momento de cumplicidade. Talvez isso fosse apenas o que eu precisava. Um vislumbre de espera. E enquanto a noite avançava, uma nova escuridão começou a se formar ao meu redor. Uma mensagem chegou ao meu celular. Um número desconhecido. Uma parte de mim se retraiu, temerosa do que viria a seguir. Decidi que não poderia ser a única a ter dúvidas. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas o coração disparou. O telefonema poderia mudar tudo. Oi, Clara, preciso que você me escute. Era a voz de uma mulher. Uma conhecida? Você não sabe o quanto isso é sério. Você precisa saber a verdade sobre Rafael. O que isso poderia significar? Um novo fluxo de tensão cortava meu corpo. O que mais eu teria que enfrentar? E enquanto minha intuição se agitava, percebi que talvez, apenas talvez, aquele novo desafio poderia redefinir tudo novamente. O que mais estava escondido? Isso estava apenas começando. A noite que eu havia temido finalmente chegou. A revelação estava feita e o peso que eu carregava parecia ter se dissipado, mas não sem deixar marcas profundas. O olhar de Rafael enquanto eu expunha sua traição ainda pairava na minha mente. Uma mistura de incredulidade e raiva. Eu sabia que a luta estava longe de terminar, mas ao mesmo tempo sentia uma onda de alívio. Fui forte, talvez mais forte do que eu mesmo imaginava. Depois de tudo o que aconteceu, passei as noites em claro, refletindo sobre a vida que tinha levado nos últimos anos. A dor e a traição ainda estavam frescas, mas eu sabia que precisava tomar o controle. A primeira decisão foi clara: não me deixar ser derrubada. Hora de reconstruir. No dia seguinte, após uma boa noite de lágrimas, levantei com um novo foco. Olhei para o meu reflexo no espelho. Não era só uma mulher traída. Eu era uma mulher determinada. A vida estava mudando e eu precisava acompanhar. Ter um filho a quem eu deveria ser exemplo me deu mais força. Precisava de um novo emprego. Os dias. O que fosse preciso, eu faria. Depois de algumas semanas de aplicação, finalmente recebi uma chamada. Fui chamada para uma entrevista em uma loja de roupas que estava abrindo em minha cidade, um lugar charmoso que ganhou popularidade rapidamente. Quando cheguei, o aroma de perfume e novos tecidos invadiu o ar, e uma onda de energia e otimismo tomou conta de mim. A gerente me recebeu com um grande sorriso, como se eu já fosse parte da equipe. A entrevista fluiu bem. Contar sobre minha experiência e visão me fez sentir viva novamente. Ao final, ela me disse: acho que você seria perfeita para essa missão, se você quiser. E eu quis. A sensação de poder decidir, de escolher por mim mesma, trazer de volta um pouquinho da Clara que havia se perdido. Comecei a trabalhar lá semanas depois, e aos poucos a rotina trouxe uma nova leveza para minha vida. Receber clientes, organizar os produtos, ajudar as pessoas a encontrarem roupas que as fariam se sentirem maravilhosas. Era grátis. Viramos uma rede de apoio e, de repente, essas conversas se tornaram um alicerce para minha autoestima. Havia dias difíceis, claro. Os sonhos que tinha com Rafael ainda ecoavam de vez em quando, e algumas noites eram especialmente duras quando a solidão aparecia espreita.
Mas sempre que isso acontecia, eu me lembrava que estava construindo meu caminho, plantando a semente para algo maior. O apoio de minhas novas amigas e a alegria em ajudar clientes me trouxe uma visão renovada de quem eu poderia ser. Uma coisa que eu sempre quis fazer era ter meu próprio projeto de moda. Há anos eu sonhava com isso, mas havia sempre uma desculpa, um medo, ou Rafael que dizia que não era viável. Depois do que aconteceu, fiz um pacto comigo mesma. Eu faria acontecer. Com as novas amizades que fiz e o novo trabalho, a confiança voltou a crescer. Eu me envolvi em pequenos projetos artesanais, até mesmo vendendo algumas peças online. Karina, uma das minhas novas amigas, teve a brilhante ideia. Cada conexão era um lembrete do quão poderosas podemos ser juntas. Meu filho Lucas, que antes parecia alheio ao que estava acontecendo, começou a perceber. Ele via sua mãe mais feliz, mais decidida. Mãe, você está tão ocupada, mas é por uma boa causa? Ele sorria, e isso me deu um alicerce novo. O apoio dele foi essencial para continuar. Estabeleci uma rotina que me deixava orgulhosa. O dia começava com Lucas indo para a escola e eu partindo para o trabalho. As tardes eram dedicadas aos projetos e à noite, nós dois juntos, fazíamos a lição de casa ou criávamos novas tradições. Organizamos noites de bolo, sempre com a pergunta: que sabor de bolo vamos fazer hoje? Uma pequena tradição que nos uniu ainda mais. A vida estava se expandindo, florescendo. Eu estava ganhando um novo sentido. Estava me apaixonando pela ideia de me reinventar, de mostrar ao meu filho que podemos fazer qualquer coisa. Mesmo quando todos ao nosso redor nos dizem que não, o poder do recomeço comece. A última coisa que eu esperava era Rafael ressurgir da maneira que o fazia. Uma parte de mim se encolheu. Havia um lado curioso, mas o resto estava protegido por uma camada de dor e desconfiança. O que isso poderia significar? O que mais ele queria de mim agora? Enquanto eu olhava pela janela, o horizonte estava lindo. O sol começava a se pôr, iluminando tudo com uma cor dourada. O contraste de um novo começo pairava no ar. Mas esse sentimento se misturava com a ansiedade crescente da mensagem. Eu precisava saber o que era, e ao mesmo tempo era um risco. Levantei do sofá, o coração batia rápido, e meu reflexo na janela me mostrou uma mulher forte, porém vulnerável ao mesmo tempo. O que ele tinha a dizer? Era hora de fechar uma porta ou abrir outra novinha para uma nova jornada? E com essa incerteza pulsando no ar, saí ao encontro da nova Clara. Saber a verdade seria o meu próximo passo, mas nessa nova trajetória havia a certeza de que eu não estava mais sozinha. A nova. Depois daquela revelação na casa da Dona Lúcia, minha vida tomou um caminho inesperado. A primeira coisa que fiz foi me concentrar em minhas forças. Uma das decisões mais importantes que tomei foi buscar um propósito e trabalhar em algo que realmente amava. Meus dias se transformaram em uma nova rotina. Acordei cada manhã com o coração acelerado, não mais por medo ou insegurança, mas pela emoção do que estava por vir. A novidade da minha nova vida me estimulava. O trabalho na loja de roupas foi um ponto de virada. A energia positiva do lugar me envolvia e a cada sorriso de uma cliente, ao experimentar uma peça nova, eu sentia um gostinho do que antes havia sido apenas uma ideia distante. Nossa responsabilidade de ajudar as pessoas a se sentirem bem sobre si mesmas. Cada atendimento era como um lembrete de que eu também merecia essa transformação. A confiança retornava lentamente, mas de forma firme. As minhas novas colegas de trabalho tornaram-se mais do que apenas colegas e os clientes começaram a reconhecer meu trabalho. Um dia uma mulher chegou para me agradecer. Você me ajudou a encontrar o meu estilo. Não sabia que poderia me sentir tão confiante. Aquilo me iluminou. Eu estava fazendo a diferença, mesmo que talvez pequena, na vida de alguém. No meio de tudo isso, também houve espaço para novas amizades fora do trabalho. Fui chamada para um grupo de mulheres que se reuniam para discutir empreendedorismo. Se antes eu dedicava o tempo a puxar a dor e as dúvidas, hoje passei a me cercar de histórias vitoriosas,
de mulheres que, assim como eu, superaram desafios e transformaram suas vidas. Esses encontros passaram a ser momentos de aprendizado e troca, e as histórias se entrelaçavam como uma tapeçaria. Era um alicerce novo, repleto de inspiração e coragem. Lucas acompanhou essa transformação de perto. Ele passou a me ver mais animada e a cada dia compartilhávamos momentos que se tornavam especiais. Mãe, você está mais feliz agora. Era uma forma de ensinar sobre a solidariedade e o quanto podemos fazer a diferença no mundo. A relação com Rafael também se transformou. Depois da tempestade que levamos juntos, eu o enfrentei sem raiva, mas com firmeza. Sabia que ele estava tentando voltar à minha vida, mas já não era a mesma Clara que se deixava intimidar ou manipular. Eu era forte, e essa força me deixou decidida a estabelecer limites. As conversas passaram a ser sobre a resiliência que adquiri, e não sobre um futuro que não poderia ser. Ele tinha que entender que as coisas mudariam, tanto para mim quanto para nosso filho. As palavras que antes tinham poder de dor, agora se tornaram apenas um eco distante. Olhar para trás e perceber tudo o que conquistamos, Lucas e eu, é uma sensação indescritível. Meus dias foram embora e deixaram sorrisos profundos e conexões valiosas. Aprendi a ser grata por cada desafio, pois cada um deles me moldou e me fez mais forte. Também percebi a importância de inspirar outras pessoas. Uma vida recheada de oportunidades e oportunidades. Não só uma nova carreira, mas uma nova visão. O recomeço não me trouxe apenas resposta, mas um entendimento profundo do que significa ser eu mesma. Aprendi que o amor próprio é a base para qualquer construção e que a resiliência é uma qualidade que podemos abraçar. Na verdade, meu coração agora respira liberdade. Aprendi que a vida é feita de escolhas, e a experiência claramente me mostrou que a coragem é um elo fundamental para a justiça que buscamos. Uma frase que agora carrego como um mantra é: o recomeço não é o fim, mas o início de uma nova história. Estou pronta para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente, porque finalmente encontrei não só minha voz, mas minha força interior. Termino aqui, com a sensação de que cada lágrima derramada valia a pena, porque meu futuro agora é brilhante e cheio de possibilidades. Para todas as mulheres que hoje se veem perdidas ou machucadas, nunca se esqueçam, você também pode.